Filho empurra a mãe para dentro do carro e diz algo assustador no último aniversário dela. Era uma manhã ensolarada, perfeita para comemorar os 75 anos de Luciana. A casa estava decorada com balões coloridos e flores frescas. Amigos e familiares chegavam animados, prontos para celebrar. Mas no momento em que Luciana se preparou para soprar as velas do bolo, um vento gelado pareceu atravessar a sala. Marcelo, seu filho mais velho, irrompeu como um furacão, sem aviso. Ele a agarrou e, com um empurrão brusco, a forçou a entrar em um carro escuro, que esperava parado na calçada. "O que você está fazendo, Marcelo?" ela gritou, totalmente assustada. Mas a única resposta dele foi um olhar vazio e "é por seu próprio bem." A verdade é que a festa de aniversário se transformara em um pesadelo em questão de segundos. Os risos e as vozes dos convidados desapareceram e Luciana sentiu um nó na garganta. Traição era o que pulsava em sua cabeça, sozinha desde a morte do marido. O carro avançava pelas ruas que conhecia bem, mas a sensação de estar presa a algo sem saída a deixava paralisada. Foi então que conheceu Rafael, o motorista. Ao olhar para o retrovisor, Luciana reconheceu aqueles olhos. Ele era um jovem que ela havia ajudado anos atrás, quando estava em apuros. "Luciana, é você?" ele perguntou, surpreso. Uma conexão inesperada se formou naquele instante, como um fio de luz na escuridão. Durante o trajeto, Rafael, percebendo a tensão no clima, começou a falar sobre suas memórias e sobre como a bondade dela havia feito a diferença em sua vida. Ele então soltou uma bomba. "Luciana, você tem provas de que seus filhos estão envolvidos em fraudes. Você deve guardá-las bem." O que isso significava? Luciana sentiu uma faísca de esperança misturada com a raiva e a dor da traição. Existia talvez um caminho para virar o jogo? Ardendo de determinação, ela decidiu não se deixar levar. Assim que chegasse àquele lugar sombrio que seus filhos... Sonhou com uma casa no campo, longe de mentiras e deslealdades. E então começou a escrever cartas. Para cada filho, uma exigência clara: dinheiro em troca de seu silêncio sobre os esquemas que descobrira. Nunca tinha se sentido tão forte, tão viva. A cada dia, a confiança aumentava. Marcelo, Simone e Daniel tentavam manipulá-la com palavras doces, mas Luciana conseguia discernir a verdade nas entrelinhas. Eles não eram apenas filhos, eram traidores. Enquanto isso, as cartas foram enviadas e as respostas, cheias de raiva e desdém, só alimentavam sua determinação. Foi em um momento de solitude, em sua nova casa, que o mistério começou a se desvelar. Luciana encontrou novas pistas e, ao mesmo tempo, recebeu uma mensagem anônima. "Cuidado, Luciana. Alguém está de olho em você." Essas palavras ecoaram em sua mente. Quem poderia estar realmente ao seu lado? E o que mais seus filhos escondiam? A curiosidade a consumia, assim como a necessidade de descobrir a verdade. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luciana estava sozinha em seus pensamentos, imersa na busca por respostas, quando a mensagem anônima fez estremecer. "Cuidado, Luciana. Alguém está de olho em você." As dores da traição ainda a atormentavam,
mas a curiosidade a puxava em direções sombrias e inesperadas. Quem poderia ter enviado aquele aviso? Só havia uma maneira de descobrir. Investigar, Mai. Um recibo aqui, um bilhete ali. Até que em uma velha pasta amarelada, ela se deparou com algo que a fez parar. Uma foto de família, mas não como costumava ser. Os sorrisos ao fundo pareciam falsos, cheios de algo oculto. Isso não era normal. E na parte de trás, uma anotação estava escrita à mão. Eles não são quem dizem ser. A adrenalina correu em suas veias. O que isso significava? Seus filhos estavam envolvidos em algo ainda mais profundo do que ela imaginava. Era hora de agir. No entanto, uma sombra passou pela janela antes que pudesse reagir. Luciana virou-se rapidamente e viu alguém furtivamente se escondendo atrás de uma árvore no jardim. Era muito jovem. Antes que pudesse pensar, saiu para fora, consciente de que a curiosidade precisava ser atendida. "Quem está aí?" gritou. A figura hesitou, mas depois se revelou. Era uma menina, talvez 10 anos, com um olhar angustiado. "Por favor, não me machuque!" ela implorou, a voz tremendo. Eu queria saber se você é a Luciana." Um frio percorreu a espinha de Luciana. "Sim, sou eu. Quem é você? O que você quer?" "Meu nome é Clara, e eu sou a neta de alguém que conhece você. Minha avó disse que você é importante." A menina parecia assustada, mas havia uma bravura em seus olhos. Luciana não sabia se ria ou chorava. Uma neta? Ela não tinha essa informação. "Importante para o quê?" Luciana pressionou, a mente girando com as possibilidades. Clara se aproximou, baixando a voz, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. "Havia segredos na família", sussurrou. "Segredos que seus filhos querem que você não descubra. Minha avó sabia disso tudo. Antes de morrer, ela me contou. Eles não estão apenas mentindo para você. Eles estão envolvidos em algo muito maior." A mente de Luciana começou a funcionar freneticamente. O que a garota estava dizendo? Ela tinha que saber mais. "O que você quer dizer com maior?" "Eu não posso falar aqui", Clara tremeu. "Mas hoje à noite, no parque, eu posso te contar." A tensão havia mudado. Agora havia um novo tipo de urgência. A criança tinha algo que poderia mudar tudo. Luciana hesitou. O parque era um lugar menos seguro agora. Mas o desejo de saber, de entender a traição que a cercava, superou seu medo. "Está bem, estarei lá", disse, mais a si mesma do que a ela. A menina se afastou rapidamente, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Enquanto Luciana voltava para dentro, o coração a pulsar com a expectativa do desconhecido, sentiu que algo definitivamente havia mudado em sua vida. O passado poderia ser a chave para o futuro. Mas quando fechou a porta atrás de si, um pensamento sombrio assombrou sua mente. O que mais havia no passado que seus filhos estavam tentando esconder? E então, no meio da confusão de pensamentos, uma batida surda ecoou na porta. O choque a paralisou por um instante. Quem poderia ser agora? Quando abriu a porta, a expressão de Raquel, sua vizinha, era uma mistura de pavor e urgência. "Luciana, precisamos conversar." "É sobre seus filhos. Tem algo que você precisa saber." A inquietação tomou conta dela. O que mais poderia acontecer? "Luciana, precisamos conversar. É sobre seus filhos. Tem algo que você precisa saber." O rosto de Raquel estava pálido e a urgência em sua voz fez o coração de Luciana disparar. "O que aconteceu? Por que você está assim?" Raquel entrou rapidamente, olhando por cima do ombro como se estivesse fugindo de algo. "Não é seguro aqui. Vamos para a sala." Luciana não teve escolha.
Sentia o pulso acelerado, um nó na garganta que crescia a cada palavra não dita. A sala parecia opressiva, cheia de risos que agora soaram distantes. Eu tenho informações sobre Marcelo. Raquel hesitou e Luciana sentiu o frio descer pela espinha. O que você quer dizer? O que houve com meu filho? Ele e seus irmãos, eles não são quem você pensa. Raquel respirou fundo, os olhos cheios de tristeza. Eles estão envolvidos em algo muito mais sério, Luciana. Muito maior do que apenas querer interná-la. A mente de Luciana começou a girar. Como você sabe disso? O que está acontecendo? Raquel olhou para os lados, como se quisesse se certificar de que ninguém estava ouvindo. Eu ouvi conversa, coisas que eles não deveriam estar dizendo. Um esquema, Luciana. Eles têm um plano para se livrar de você. As cartas, os segredos. Luciana estava começando a juntar as peças. Clara, a menina, ela disse que os meus filhos estavam envolvidos em algo mais profundo. O que é tudo isso? Raquel se inclinou mais perto, a voz quase um sussurro. Eles estão em dívida. Dívidas perigosas, e você pode ser a única que pode pará-los. O entrave no peito de Luciana apertava cada vez mais. Assim que Raquel terminou de falar, Luciana teve uma visão rápida da foto amarelada que havia encontrado antes. As letras na parte de trás pareciam agora pesar sobre sua consciência como uma pedra. Eles não são quem dizem ser. Nesse momento, um barulho vindo do lado de fora interrompeu o clima carregado. Luciana correu até a janela e olhou para a rua. Um carro preto urgente parou em frente à sua casa. Os olhos de Luciana se arregalaram quando viu Daniel, seu filho mais novo, sair apressado, olhares de preocupação e uma certa raiva estampados em seu rosto. Luciana, precisamos falar! Daniel gritou, mas a ansiedade em sua voz fez com que ela hesitasse. Ele entrou e a expressão dele parecia mais aterrorizante a cada segundo que passava. Eles estão vindo. Preciso que você... Antes que ele pudesse terminar, a porta da frente foi arrombada com força. 4 homens entraram, vestindo jaquetas escuras e expressões ameaçadoras. Luciana ficou paralisada, o olhar em choque. A tensão no ar era palpável. Um deles avançou, os olhos fixos nela. Você, Luciana? Temos questões a discutir. Danilo se colocou na frente da mãe. O que vocês querem? O medo e a bravura se misturavam em sua voz. Seus filhos têm algo que pertence a nós. E você vai nos ajudar a conseguir. A sala se transformou em um campo minado de emoções. Raiva, medo e confusão. Raquel olhou de forma desesperada para Luciana. Eles não podem saber do que você descobriu sobre eles. Luciana olhou para Daniel com todos os instintos de uma mãe despertando. A expressão dele era de desafio, mas Luciana sentia o medo vindo de todos os lados. Daniel, o que está acontecendo? Os homens se aproximaram. A tensão aumentava a cada passo. Raquel e Luciana trocaram um olhar cúmplice, um entendimento silencioso brotando entre elas. O que quer que os filhos tivessem feito era muito mais sério do que uma simples traição. Era uma armadilha tecida com mentiras. E agora Luciana estava no centro disso tudo. Seja calmamente, um dos homens disse com um sorriso frio. A hora da verdade está chegando. E você estará em um lugar que nunca imaginou. Um grito repentino ecoou do fundo da casa e o mundo pareceu entrar em colapso ao redor de Luciana. Clara! Foi a única coisa que pôde pensar. E quando ela olhou para as sombras que se aproximavam, percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que mais seus filhos esconderiam? O que estava realmente em jogo?
O caos se instalou, e no meio de tudo isso, a única coisa que Luciana soube foi que nada jamais seria o mesmo. Luciana ficou paralisada, o olhar fixo nos homens que entraram pela porta. A tensão na sala era tão intensa que ela podia sentir o cheiro do medo no ar. Uma batida forte de seu coração competia com a raiva que crescia dentro dela. Daniel ainda a protegendo, os olhos dele estavam cheios de determinação. "O que vocês querem?" ele repetiu, mas a voz tremeu. Os homens se aproximaram, seus rostos imutáveis. Um deles, o mais alto, avançou com um sorriso marcador. "Você pode pensar que está segura aqui, Luciana, mas temos uma proposta. E seu filho vai precisar entender parte disso." A cada palavra do homem, o medo de Luciana crescia. O que seus filhos estavam envolvidos? Era mais do que uma simples questão de interná-la. Era algo bem mais sinistro. Ela sentia que estava próxima da verdade, e isso a deixava mais ansiosa. As palavras de Raquel ainda ecoavam em sua mente. "Eles não são quem você pensa." O que quer que seus filhos estivessem fazendo, agora, Luciana e Daniel estavam no meio disso. Mas, antes que a situação se agravasse, um barulho explodiu na porta dos fundos. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa. Graças a Deus, Clara estava ali, e a curiosidade que Luciana sentia pela menina agora tomou um novo significado. Mas a cena que se desenrolou à sua frente fez seu sangue gelar. Clara estava sendo puxada por um homem alto, com um olhar frio que a imobilizava. "Solte-a!" gritou Daniel, avançando em direção ao intruso. Mas antes que pudesse chegar, o homem lançou uma mão rápida, segurando Daniel pelo colarinho e jogando-o para trás. Luciana sentiu que o mundo estava desmoronando. O pânico invadiu seu corpo. "Clara, por que você trouxe a menina, idiota?" O homem que estava à frente de Luciana se virou nervoso. Ela não deveria estar aqui. Foi nesse momento que um segundo homem entrou pela porta dos fundos. Ele estava ofegante, os olhos arregalados. "Trouxe as informações que você pediu." Ele ergueu uma pasta amarelada, as letras em cima borradas, mas Luciana pôde ver seu sobrenome. O que quer que fosse tinha relação com ela e seus filhos. "Mas não posso ficar. Eles estão vindo." Luciana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Clara possivelmente era neta de alguém que conhecia segredos sobre ela, e agora a menininha estava envolvida. Ao olhar para Daniel, viu que ele estava quase paralisado de raiva. "O que está acontecendo? Que segredo é esse?" O homem alto olhou para os próprios companheiros hesitando. Luciana sentiu que algo não estava certo. Esse momento estava prestes a revelarem tudo. "Não me faça repetir, porra! Precisamos resolver isso agora!" Ele bateu na mesa e a força fez com que tudo ao redor tremesse. E, de repente, a resposta estava ali. Clara, olhando para Luciana com um olhar tão familiar. "Avó! Ela é vó!" a menina exclamou com força. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se viraram para Luciana. Os homens encararam-na com uma nova visão, uma nova intenção. O choque a atingiu como uma onda. A verdade que ela tinha buscado se revelava, e era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Dizem que sua avó se meteu em negócios sujos, e sua família está envolvida em algo muito maior do que você acredita. A boca do homem continuava a se mover, mas a voz de Clara ecoava na mente de Luciana. "Ela é a avó!" A sala parecia estremecer. Com isso, Luciana percebeu que a menina não era apenas uma criança perdida. Se Clara era sua neta,
Então seus filhos tinham tratos que ela nunca poderia imaginar. O que seus filhos estavam fazendo e por que Clara estava ali? Era uma teia de mentiras e segredos que a cercava. Fique longe dela! Gritou Luciana, mas era tarde demais. Naquele segundo, tudo mudou. O que seus filhos tinham escondido dela? O que estava realmente em jogo? Cada respiração se tornava mais pesada, e à medida que a verdade começava a se desvelar, Luciana percebeu que viver na ignorância seria um risco mortal. No próximo, uma voz profunda e faminta disse: "Vamos entrar." Luciana gelou. Quem mais estava atrás dela? O que mais poderia acontecer? E no meio do caos, ela percebeu que a batalha que estava prestes a começar ia muito além das traições familiares. Isso poderia ser uma luta por suas vidas e pela verdade que ela estava prestes a desvendar. Luciana ficou paralisada, o olhar fixo nos homens que entraram pela porta. A tensão na sala era tão intensa que ela podia sentir o cheiro do medo no ar. Uma batida violenta ecoou na porta da frente. O coração dela disparou. O que mais poderia acontecer? As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. Eles não são quem você pensa. Daniel, ainda em pé, enfrentou os intrusos, lutando contra a necessidade de proteger a mãe. "Fiquem longe dela!" gritou, os músculos tensos, prontos para o combate. Mas a sala parecia se contrair, como se o ar estivesse se esgotando. "Você realmente acha que pode nos impedir?" Um dos homens, com um sorriso ameaçador, avançou. Os outros se aproximaram de Daniel, cercando-o. E foi então que um terceiro homem, com um olhar decidido, empurrou Clara para trás. "Não temos tempo para brincadeiras. O que se passa aqui é muito maior do que você consegue imaginar." Ele fez um movimento brusco e segurou a pasta amarela. "Precisamos do que está dentro disso, Luciana, e você vai nos ajudar a conseguir." Luciana engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. O que teria dentro daquela pasta que os deixava tão tensos? Mas quem era? O que estava acontecendo? Os homens na sala pareciam inquietos. Sentiram a pressão de algo maior se aproximando. "Vamos! Precisamos ir!" Um dos homens puxou o braço de Daniel, mas antes que pudessem reagir, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente. Um homem alto, com cicatrizes visíveis e uma presença que intimidava. "O que vocês estão fazendo aqui?" A voz dele era profunda e grave, e o ar encheu-se de tensão. "Você não deveria estar aqui." Um dos homens na sala disse, agora claramente assustado. O homem desconhecido apenas riu, um riso sombrio que fez todo mundo congelar. "Eu não estou aqui para negociar com você. Estou aqui por ela." Ele apontou para Luciana, que sentia a cabeça girar. Danilo aproveitou o momento de distração para empurrar o homem que o segurava e ficar ao lado da mãe. "Quem é você?" Sua voz tremia, misto de raiva e medo. "Alguém que você precisa ouvir. Sabe onde você está se metendo." O homem virou-se para Luciana, seu olhar intenso. "A verdade que você procurava está mais perto do que pensa." Clara, sempre a mais sensível ao clima, sussurrou. "Vovó, convencê-los a soltar você e mamãe pode ser a única saída." A expressão de Luciana endureceu. "Saída? Que saída? O que está acontecendo?" "Eles não são apenas seus filhos. Eles têm segredos que não têm a ver com você. Tem algo a ver com muito mais do que você sabe." A voz do homem parecia uma onda, quebrando a estrutura de tudo que Luciana havia acreditado. "Como assim?"
Os olhos dela se arregalaram. O que você quer dizer? Eles são meus filhos. Sim, mas registros nunca mentem. Eles não têm apenas dívidas. Estão em um jogo que envolve a vida ou morte de outras pessoas. Você é o elo que eles precisam. Luciana sentiu um frio cortar sua espinha. Game? Por que não me contaram? O que eles têm a ver com a sua vida? O homem, sem medo, balançou a cabeça. Porque suas vidas estão ligadas num passado que você só agora começa a enxergar. Você deve decidir a quem realmente vai se aliar. Com essas palavras, um tremor percorreu a sala. Luciana olhou para Daniel, depois para Clara e por último para os homens. O que mais vocês estão escondendo? E foi nesse instante que um grito ecoou, uma voz familiar que vinha lá de fora. Mãe, vovó, me escutem! A verdade é muito mais sombria. O grito era de Simone, sua filha. O coração de Luciana disparou. O que mais estava por trás de toda essa confusão? O que mais seus filhos estavam envolvidos? E o que a verdade que Simone tinha a dizer poderia ser? O caos interno a consumia, enquanto ela se preparava para a revelação que mudaria tudo. Luciana ficou paralisada, o olhar fixo nos homens que entraram pela porta. A tensão na sala era tão intensa que ela podia sentir o cheiro do medo no ar. Uma batida violenta ecoou na porta da frente. O coração dela disparou. O que mais poderia acontecer? As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. Eles não são quem você pensa. Daniel, ainda em pé, enfrentou os intrusos, lutando contra a necessidade de proteger a mãe. Fiquem longe dela! Gritou, os músculos tensos, prontos para o combate. Mas a sala parecia se contrair, como se o ar estivesse se esgotando. Você realmente acha que pode nos impedir? Um dos homens, com um sorriso ameaçador, avançou. Os outros se aproximaram de Daniel, cercando-o, e foi então que um terceiro homem, com um olhar decidido, empurrou Clara para trás. Não temos tempo para brincadeiras. O que se passa aqui é muito maior do que você consegue imaginar. Ele fez um movimento brusco e segurou a pasta amarela. Precisamos do que está dentro disso, Luciana. E você vai nos ajudar a conseguir. Luciana engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. O que teria dentro daquela pasta que os deixava tão tensos? Mas antes que pudesse perguntar, um estrondo e uma voz poderosa romperam o clima tenso. Abre essa porta ou eu arrombo! A sala ficou em silêncio. Daniel e Luciana trocaram olhares de confusão. Quem era? O que estava acontecendo? Os homens na sala pareciam inquietos. Sentiram a pressão de algo maior se aproximando. Vamos! Precisamos ir! Um dos homens puxou o braço de Daniel, mas antes que pudessem reagir, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente. Um homem alto, com cicatrizes visíveis e uma presença que intimidava. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dele era profunda e grave, e o ar encheu-se de tensão. Você não deveria estar aqui, um dos homens na sala disse, agora claramente assustado. O homem desconhecido apenas riu, um riso sombrio que fez todo mundo congelar. Eu não estou aqui para negociar com você. Estou aqui por ela. Ele apontou para Luciana, que sentia a cabeça girar. Danilo aproveitou o momento de distração para empurrar o homem que o segurava e ficar ao lado da mãe. Quem é você? Sua voz tremia,
misto de raiva e medo. Alguém que você precisa ouvir. Sabe onde você está se metendo? O homem virou-se para Luciana, seu olhar intenso. A verdade que você procurava está mais perto do que pensa. Clara, sempre a mais sensível ao clima, sussurrou. Vovó, convencê-los a soltar você e mamãe pode ser a única saída. A expressão de Luciana endureceu. Saída? Que saída? O que está acontecendo? Eles não são apenas seus filhos. Eles têm segredos que não têm a ver com você. Tem algo a ver com muito mais do que você sabe. A voz do homem parecia uma onda, quebrando a estrutura de tudo que Luciana havia acreditado. Como assim? Os olhos dela se arregalaram. Eles são meus filhos! Sim, mas registros nunca mentem. Eles não têm apenas dívidas. Estão em um jogo que envolve a vida ou morte de outras pessoas. Você é o elo que eles precisam. Luciana sentiu um frio cortar sua espinha. Game? Por que não me contaram? O que eles têm a ver com a sua vida? O homem, sem medo, balançou a cabeça. Porque suas vidas estão ligadas num passado que você só agora começa a enxergar. Você deve decidir a quem realmente vai se aliar. Com essas palavras, um tremor percorreu a sala. Luciana olhou para Daniel, depois para Clara e, por último, para os homens. O que mais vocês estão escondendo? E foi nesse instante que um grito ecoou. Uma voz familiar que vinha lá de fora. Mãe! Vovó! Me escutem! A verdade é muito mais sombria. O grito era de Simone, sua filha. O coração de Luciana disparou. O que mais estava por trás de toda essa confusão? O que mais seus filhos estavam envolvidos? E o que a verdade que Simone tinha a dizer poderia ser? O caos interno a consumia, enquanto ela se preparava para a revelação que mudaria tudo. Simone entrou pela porta, ofegante e nervosa, os olhos cheios de pânico. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. É tudo uma grande armadilha. Luciana sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. Uma armadilha? De quem você está falando? Não tenho tempo para explicações, mãe. Marcelo e Daniel não são os únicos envolvidos. Somos todos parte disso. A revelação de Simone parecia um soco no estômago de Luciana. Como assim? O que você quer dizer? O nó na garganta de Luciana se tornava um grito silencioso. Não fazia sentido. Simone olhou para os homens. Sua voz tremia. Eles estão atrás de mim também. E eu não sabia. Eu pensei que estavam me protegendo. Os olhos de Luciana se arregalaram. Proteger você? De quem? De quê? Da verdade. Eles estão em um esquema. Algo que começou há anos. Simone não conseguia conter as lágrimas. Nosso pai tinha dívidas. E não só isso. Ele fez coisas horríveis para encobrir isso. O grupo ficou em silêncio, cada um processando as palavras. O homem imponente parecia mais interessado do que nunca. Vocês precisam decidir. Vão continuar nesse jogo ou vão lutar para sair dele? Luciana mal conseguia respirar. O que mais poderiam ter escondido? Seus filhos, a família, a vida que achava que conhecia. Tudo estava em frangalhos. Do fundo do coração ela gritou. Precisamos nos unir! O que aconteceu com o nosso pai? O que ele fez? E antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente, desta vez revelando um grupo de homens e mulheres, todos vestindo jaquetas escuras e com expressões determinadas. Finalmente encontrando o que procuramos. Um deles murmurou, enquanto os olhares se cruzavam. A tensão foi palpável, e Luciana sentiu que o verdadeiro terror estava prestes a começar. O que vocês querem de nós? A pergunta escapuliu, mas ninguém tinha respostas. A sala parecia um campo de batalha prestes a eclodir,
E Luciana começou a sentir que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a que custo? Luciana ficou paralisada, o olhar fixo nos homens que entraram pela porta. A tensão na sala era tão intensa que ela podia sentir o cheiro do medo no ar. Uma batida violenta ecoou na porta da frente. O coração dela disparou. O que mais poderia acontecer? As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. Eles não são quem você pensa. Daniel, ainda em pé, enfrentou os intrusos, lutando contra a necessidade de proteger a mãe. Fiquem longe dela! Gritou, os músculos tensos, prontos para o combate. Mas a sala parecia se contrair, como se o ar estivesse se esgotando. Você realmente acha que pode nos impedir? Um dos homens, com um sorriso ameaçador, avançou. Os outros se aproximaram de Daniel, cercando-o. E foi então que um terceiro homem, com um olhar decidido, empurrou Clara para trás. Não temos tempo para brincadeiras. O que se passa aqui é muito maior do que você consegue imaginar. Ele fez um movimento brusco e segurou a pasta amarela. Precisamos do que está dentro disso, Luciana. E você vai nos ajudar a conseguir. Luciana engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. O que teria dentro daquela pasta que os deixava tão tensos? Mas antes que pudesse perguntar, um estrondo e uma voz poderosa romperam o clima tenso. Abre essa porta ou eu arrombo! A sala ficou em silêncio. Daniel e Luciana trocaram olhares de confusão. Quem era? O que estava acontecendo? Os homens na sala pareciam inquietos. Sentiram a pressão de algo maior se aproximando. Vamos! Precisamos ir! Um dos homens puxou o braço de Daniel, mas antes que pudessem reagir, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente. Um homem alto com cicatrizes visíveis e uma presença que intimidava. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dele era profunda e grave, e o ar encheu-se de tensão. Você não deveria estar aqui. Um dos homens na sala disse, agora claramente assustado. O homem desconhecido apenas riu, um riso sombrio que fez todo mundo congelar. Eu não estou aqui para negociar com você. Estou aqui por ela. Ele apontou para Luciana, que sentia a cabeça girar. Danilo aproveitou o momento de distração para empurrar o homem que o segurava e ficar ao lado da mãe. Quem é você? Sua voz tremia, misto de raiva e medo. Alguém que você precisa ouvir. Sabe onde você está se metendo? O homem virou-se para Luciana, seu olhar intenso. A verdade que você procurava está mais perto do que pensa. Clara, sempre a mais sensível ao clima, sussurrou. Vovó, convencê-los a soltar você e mamãe pode ser a única saída. A expressão de Luciana endureceu. Saída? Que saída? O que está acontecendo? Eles não são apenas seus filhos. Eles têm segredos que não têm a ver com você. Tem algo a ver com muito mais do que você sabe. A voz do homem parecia uma onda, quebrando a estrutura de tudo que Luciana havia acreditado. Como assim? Os olhos dela se arregalaram. Eles são meus filhos! Sim, mas registros nunca mentem. Eles não têm apenas dívidas. Estão em um jogo que envolve a vida ou morte de outras pessoas. Você é o elo que eles precisam. Luciana sentiu um frio cortar sua espinha. Game? Por que não me contaram? O que eles têm a ver com a sua vida? O homem sem medo balançou a cabeça, porque suas vidas estão ligadas num passado que você só agora começa a enxergar. Você deve decidir a quem realmente vai se aliar. Com essas palavras, um tremor percorreu a sala. Luciana olhou para Daniel.
depois para Clara e, por último, para os homens. O que mais vocês estão escondendo? E foi nesse instante que um grito ecoou. Uma voz familiar que vinha lá de fora. Mãe, vovó, me escutem! A verdade é muito mais sombria! O grito era de Simone, sua filha. O coração de Luciana disparou. Simone! Ela gritou, mas a porta do fundo da sala se abriu antes que pudesse perguntar mais. Simone entrou com uma expressão de pavor, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. A sala estava em silêncio. Todos os olhares fixos nela. É uma armadilha! Eles estão armando contra nós! Quem está armando? Daniel questionou, a voz tensa. Simone hesitou. Os nossos irmãos, eles estão trabalhando para os caras da pasta. Eles nos entregaram. Eu ouvi o plano. Enquanto vocês estavam discutindo, eles só queriam se livrar de você. O que você está dizendo? Luciana sentiu que seus joelhos vacilavam. O chão sob seus pés parecia ter desaparecido. Não há mais tempo para explicações. A voz de Simone tremia. Precisamos sair agora! Mas antes que pudesse completar a frase, os homens à porta começaram a rir, com um riso baixo e sinistro. Vocês estão muito perdidos, disse um deles. Quem achou que poderia sair impune nesse jogo, acaba perdendo. O que seus filhos planejam é apenas o começo. Luciana se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Planejam o quê? O que mais escondem de mim? Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão estrondosa sacudiu a casa, interrompendo tudo. Janelas se quebraram, e a sala foi tomada por fumaça e destroços. Luciana gritou, tentando proteger Clara, que estava perto dela. O barulho era ensurdecedor, a luz piscava e os homens começaram a entrar em pânico. Eles estão aqui! Alguém gritou. Estamos cercados. As paredes pareciam tremer. Quando a poeira assentou, Luciana olhou ao redor. Mas o que estava marcado em sua mente era a visão de um homem que um dia conhecera. O pai! Ele estava lá, no meio do tumulto, com um olhar furioso. Eu sempre soube que você viria, Luciana! Ele disse, os olhares de todos se voltaram para ele em choque. As palavras dela falharam ao escapar da garganta. Essa revelação tinha o poder de mudar tudo. O que ele realmente fazia ali estava em perigo, ou havia uma parte dele que estava por trás de toda essa confusão. Por que tinha se escondido por tanto tempo? O espaço estava cheio de perguntas que ninguém sabia responder. Luciana sentiu a realidade escorregar entre seus dedos. E enquanto o caos reinava ao redor, a última pergunta ecoava em sua mente. Até onde a verdade ia realmente? Luciana ficou paralisada, o olhar fixo no pai, que apareceu ali, no meio do caos. A sala estava em silêncio. Apenas o som da adrenalina pulsando em seus corpos. Você está aqui? A voz dela saiu em um sussurro, quase incrédula. Era difícil entender como aquele homem, que havia desaparecido anos atrás, estava novamente diante dela. Os homens de jaqueta escura olhavam uns para os outros, confusos. O que você fez, Luciana? Um deles perguntou, a desconfiança impregnando seu tom. Eu não fiz nada. Eu só queria entender. Ela gritou, a frustração transbordando. O rosto dela se contorceu em uma confusão de emoções. As palavras de Simone ainda estavam ecoando em sua mente. E agora,
Com o pai ali, tudo parecia uma grande tapeçaria de mentiras. Você não tem ideia do que está acontecendo. Seu pai disse, a urgência em sua voz era inegável. Eu não vim para te prejudicar. Não pode confiar neles. Ele apontou para os homens, que agora pareciam ainda mais aterrorizados. Confiar em quem? Daniel gritou a voz aguda. Você estava fora da nossa vida, pai. O que você quer aqui agora? O desespero dele misturava-se com a raiva e a tensão explodia. Eu fui forçado a me afastar, começou o pai. Mas antes que pudesse explicar, uma explosão aconteceu na rua. O impacto foi tão forte que as janelas tremiam e o vidro estilhaçou. Luciana gritou, mergulhando para proteger Clara, enquanto o som de sirenes começava a preencher o ar. Quando a poeira assentou, Luciana se levantou e olhou pela janela. Um carro em chamas refletia a luz vermelha e azul das luzes de emergência. Mas o que a fez se sentir tonta foi ver uma figura familiar ao lado do veículo ardente. Era Marcelo. Os braços dele estavam levantados, como se tentasse proteger algo ou alguém. Ele não pode estar, Luciana disse, o coração batendo descontrolado. Marcelo! O pai dela segurou pelo braço, forçando-a a olhar para ele. Precisamos sair, agora! Ele parecia ansioso, mas havia algo em seu olhar que não deixava Luciana tranquila. Você não vai me levar a lugar nenhum. O que você realmente quer? O que você sabe sobre tudo isso? A ira dela era palpável e cada palavra ardia na garganta. Foi então que as coisas mudaram. A porta foi arrombada novamente e um grupo de homens armados entrou, gritando ordens. Todos no chão. Um deles apontou a arma. Aquilo era um pesadelo sem fim. Vovó! Clara gritou, puxando Luciana para trás. O desespero tomou conta da sala. Os homens encararam a nova ameaça e a situação disparou em um caos absoluto. Eu não posso deixar eles levarem você, Luciana disse, a voz tremendo. Mas um dos homens armados sussurrou algo que cortou seu coração. É tudo sobre o dinheiro, Luciana. Você sabe a verdade. Dinheiro? Luciana repetiu, a mente girando. Do que você está falando? Seus filhos estão em algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Eles vão te sacrificar para garantir que continuem no jogo. O homem parecia no controle, mas as palavras dele soavam como um aviso. Você não faz ideia do que eles se tornaram. O pai de Luciana a puxou para longe. Você não pode confiar neles, gritou para os homens armados. Mas tudo estava se desenrolando rápido demais. O olhar de Clara estava cheio de medo, e Luciana se viu em um dilema. Quem é você? Luciana questionou, mas o homem permaneceu em silêncio. Por que você sabe sobre eles? Porque eu conheço as cartas que eles guardam escondidas. Tudo está interligado, disse ele, enquanto um tiro ecoou na sala. O barulho estonteou Luciana, que se virou para ver onde Marcelo estava. Mas antes que pudesse gritar seu nome, Clara gritou de novo, algo que fez o coração de Luciana parar. Mamãe, olhe! Era Simone, que havia sido empurrada para dentro, os braços levantados em rendição. E no momento em que Luciana olhou nos olhos da filha, uma ideia explosiva cruzou sua mente. Simone, o que está acontecendo? O que você sabe? Tem que ver, Simone gritou, correndo em direção a uma das pastas jogadas no chão. Mãe, eles não são quem você pensa. Eles têm nossas vidas nas mãos. Os rostos dos homens mudaram. Uma tensão palpável a contagiou. O que mais havia dentro daquela pasta? Enquanto todos olhavam, uma luz do passado começou a brilhar. Luciana
sentiu que a verdade estava prestes a se revelar. E quando isso acontecer, nada, absolutamente nada seria o mesmo novamente. A sala ficava mais escura, o cheiro de fumaça começava a invadir. E na mente de Luciana, a pergunta ecoava: quem realmente estava no comando? Luciana ficou paralisada, o olhar fixo no pai, que apareceu ali, no meio do caos. A sala estava em silêncio, apenas o som da adrenalina pulsando em seus corpos. Você está aqui? A voz dela saiu em um sussurro, quase incrédula. Era difícil entender como aquele homem, que havia desaparecido anos atrás, estava novamente diante dela. Os homens de jaqueta escura olhavam uns para os outros, confusos. O que você fez, Luciana? Um deles perguntou, a desconfiança impregnando seu tom. Eu não fiz nada, eu só queria entender. Ela gritou, a frustração transbordando. O rosto dela se contorceu em uma confusão de emoções. As palavras de Simone ainda estavam ecoando em sua mente. E agora, com o pai ali, tudo parecia uma grande tapeçaria de mentiras. Você não tem ideia do que está acontecendo, seu pai disse. A urgência em sua voz era inegável. Eu não vim para te prejudicar. Não pode confiar neles. Ele apontou para os homens que agora pareciam ainda mais aterrorizados. Confiar em quem? Daniel gritou, a voz aguda. Você estava fora da nossa vida, pai. O que você quer aqui agora? O desespero dele misturava-se com a raiva e a tensão explodia. Eu fui forçado a me afastar, começou o pai. Mas antes que pudesse explicar, uma explosão estrondosa sacudiu a casa, interrompendo tudo. Janelas se quebraram e a sala foi tomada por fumaça e destroços. Luciana gritou, tentando proteger Clara, que estava perto dela. O barulho era ensurdecedor. A luz piscava e os homens começaram a entrar em pânico. Quando a poeira assentou, Luciana se levantou e olhou pela janela. Um carro em chamas refletia a luz vermelha e azul das luzes de emergência. Mas o que a fez se sentir tonta foi ver uma figura familiar ao lado do veículo ardente. Era Marcelo. Os braços dele estavam levantados, como se tentasse proteger algo ou alguém. Ele não pode estar, Luciana disse, o coração batendo descontrolado. Marcelo! O pai dela segurou pelo braço, forçando-a a olhar para ele. Precisamos sair, agora! Ele parecia ansioso, mas havia algo em seu olhar que não deixava Luciana tranquila. Você não vai me levar a lugar nenhum. O que você realmente quer? O que você sabe sobre tudo isso? A ira dela era palpável e cada palavra ardia na garganta. Foi então que as coisas mudaram. Uma sombra passou rapidamente pela porta. Um homem, de cujo rosto só se via metade, avançou em direção a Luciana. Ele estava atirando em todas as direções, como se quisesse acertar alguém. O ambiente ficou ainda mais caótico. Barulhos de disparos ecoaram e desespero tomou conta da sala. Corra! Gritou Simone, puxando Luciana e Clara para perto, enquanto Daniel tentava afastar os homens armados. O tiro atravessou a sala e um dos homens, em jaqueta escura, caiu no chão. Um fio de sangue escorrendo pela testa. Porra! O que está acontecendo? Um dos homens gritava em desespero. As vozes se misturavam ao barulho das sirenes lá fora. Eu não sei! Luciana gritou, mas ao olhar para o pai, percebeu que ele tinha uma expressão de arrependimento e algo profundo, quase sombrio. Por que você voltou, pai? O que tem a ver com tudo isso? Ele hesitou, olhando além de Luciana. Não posso explicar agora, mas a verdade é que você e seus irmãos estão muito mais envolvidos do que vocês nunca imaginariam. Antes te pudesse entender,
O homem disfarçado na porta fez o impensável. Ele puxou a máscara do rosto, revelando o verdadeiro autor de toda a confusão. Daniel. Oi, mãe! Ele sorriu, mas o brilho do seu olhar era maligno. Sinto muito, mas este é o fim para você. Daniel, não! O que você está fazendo? Luciana sentiu um gelo atravessar suas veias. Você não pode fazer isso! É preciso acabar com você e Papa! Daniel gritou, e as palavras pareciam refletir algo que Luciana nunca imaginou que ouviria do filho que ela amava. O momento a atingiu como um soco no estômago. Você sempre foi o meu filho, disse ela, a dor quase a paralisando. Eu sou apenas um peão nesse tabuleiro. E você me deixou sem escolha? Eles estavam certos. Ele fez um gesto para os homens. E agora vai acabar assim. A sala desmoronava e o olhar do pai de Luciana flutuava entre o choque e a aceitação. Clara gritou ao ver a mudança no clima e o caos crescia a cada segundo. A adrenalina pulsava. Luciana, agora diante de Daniel, lutou para manter os pés firmes. Como você pôde? O que aconteceu com você? Eu sou sua mãe. Ele apenas riu e a risada ecoou insana. Você não percebeu que tudo que você acreditou foi uma farsa? O verdadeiro plano estava diante de você o tempo todo. O que mais você escondeu? Luciana gritou, mas a sala girava, o pânico a consumia. Um grito ecoou da multidão lá fora, mas a realidade para Luciana era bem mais dura. Ela nunca teria imaginado que a traição vinha do próprio filho. E naquele momento, uma nova verdade surgia, como uma luz no desespero. O que mais poderia estar escondido naquela teia de mentiras? E com isso, a questão pairava no ar. O que Daniel realmente queria dela? Qual era a próxima jogada? Luciana sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. Luciana sentiu seu coração acelerar. O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Daniel, você não pode fazer isso. O olhar dele, agora sombrio e cheio de raiva, a fez tremer. Você está do lado errado. E você acha que ainda existe um lado certo? A vida nunca foi fácil, mãe. Você se escondeu em sua bolha sem perceber a verdade. O tom de Daniel ecoou na sala, enquanto os outros homens armados olhavam indecisos. Agora, tudo ficava claro como o dia. A traição, a manipulação e a desconfiança recíproca. Daniel, escute, eu sou sua mãe. Eu estarei sempre aqui por você. Luciana não podia deixar que o filho a visse como uma inimiga. A dor em sua voz ecoou, e um lampejo de dúvida atravessou o rosto de Daniel. É tarde demais, mãe. Você não faz ideia do que eu passei. As lágrimas agora começavam a escorrer pelo rosto de Daniel, mas a expressão de raiva ainda dominava. Os homens armados começaram a murmurar entre si. O que estamos fazendo aqui exatamente? Um deles perguntou, claramente nervoso. O clima estava pesado e todos estavam à beira de explodir a qualquer momento. Vocês realmente vão deixar que Daniel resolva tudo isso? O pai de Luciana perguntou, a voz ameaçadora. Isso pode acabar muito mal para todos nós. Ele olhou para Luciana, um pedido de ajuda em seus olhos. Nesse momento, o barulho de sirenes se aproximava. O olhar de Luciana se aprofundou nas sombras da sala. E mesmo no caos, ela teve um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, ainda podemos resolver isso. Como? Daniel disparou, a raiva ainda queimando dentro dele.
Precisamos unir forças. O que quer que você tenha se metido, eu posso ajudar. Mas temos que parar de lado e lados e enfrentar a verdade juntos. Essa é a única saída. Luciana falava com fervor, e no fundo, a sensação de que poderia haver uma chance de reunificação a preenchia. Os homens pararam, hesitaram. A dúvida estava evidente em seus rostos. Vamos, precisamos de um plano rápido. Um deles sussurrou. Se a polícia chegar, não haverá saída. Você não pode ir embora! Um deles gritou. Mas então, um movimento quebrou o clima. Os homens armados trocavam olhares nervosos. Eles começaram a murmurar entre si, enquanto Luciana aproveitava para se aproximar de Daniel. Por favor, me escute. A verdade que você não quer ver está se desenrolando à sua frente. Eu não vou desistir de você, nem do seu pai. A intensidade de suas palavras foi como uma flecha, atingindo o coração de Daniel. As sirenes estavam mais próximas. Os gritos e as vozes do lado de fora ecoavam na mente de Luciana. O tempo estava se esgotando. Apenas me diga que ainda existe uma parte de você que se lembra do que somos. Uma parte que quer manter a família unida. Daniel tremia, a raiva dando espaço para confusão e dor. Ele olhou para o pai, então para Luciana. Eu só não sei mais o que pensar. Luciana estendeu a mão. Então vamos descobrir juntos. Dê-me uma chance. O momento estava tenso. O ar pesado como chumbo, mas algo tênue começava a se formar entre os dedos de Luciana e Daniel. O pai, em um gesto de proteção, também se movia para trás, mostrando que estavam juntos nesta batalha. Não podemos ficar aqui. Um dos homens gritou, quebrando o feitiço do momento. Ou fecharemos a porta para os que vêm atrás. Numa fração de segundo, a decisão foi tomada. Luciana olhou em volta da sala, que mais cedo parecia hostil, agora se tornava o único lugar seguro que tinham. Vamos sair por trás. E enquanto todos se moviam rapidamente em direção à saída, uma explosão de luz iluminou a janela. Os policiais cercavam a casa. Luciana levantou a mão, visando a calma, num mar de pânico. Irmãos, disse ela, sua voz firme. Estamos juntos nisso. Lutar por nós é a única opção. A única opção, Daniel repetiu, e aos poucos, um semblante de determinação tomou conta do grupo. Eles começaram a se mover juntos, em direção a uma nova chance de construir o que antes estava desmoronando. Mas enquanto Luciana e sua família se aproximavam da saída, em meio ao calor da adrenalina e luzes vermelhas piscando lá fora, uma dúvida pairava no ar. Seria essa união forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? Aquela era uma nova batalha em um conflito que parecia não ter fim. E com isso, você não pode esquecer. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. Clique no botão de se inscrever e não perca as próximas histórias emocionantes que estão por vir. Esmague o botão de like, agora.